Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos para dividir a palavra de Deus. E nesse dia eu quero dividir com você a passagem de 2 Reis, no seu capítulo 5, que diz da seguinte maneira: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. É interessante esse texto de 2 Reis, que conta a história de um comandante que tinha muito sucesso. A Bíblia relata ele como um herói, a Bíblia demonstra ele como um grande homem, ou seja, teoricamente, era alguém que era querido dos seus semelhantes, era alguém que era, de certa forma, bajulado pelos seus semelhantes, onde muitos se espelhavam nele, mas a realidade é que nesse mesmo versículo, no seu final, a Bíblia diz que ele era leproso. É interessante que quantas vezes na vida de um homem, esse homem tem diversas conquistas. Às vezes nessa caminhada ele conquista o seu trabalho, o seu estudo, a sua formação. E de certa forma a sociedade pode dizer que esse homem, ele é vitorioso. Vitorioso naquilo que ele faz, vitorioso no estudo que ele empreendeu, vitorioso talvez com a família, vitorioso em tantos aspectos. Mas nem por isso, por vezes, não pode estar escondido nele alguma dificuldade, ou como a Bíblia relata, uma lepra. Naamã era um comandante de um exército antigo. E naquela época era normal que as pessoas vestissem suas armaduras. E atrás dessa armadura, certamente, a lepra ali ficava escondida. Talvez o que aparecesse eram somente os olhos de Naamã. Mas as pessoas não imaginavam que de trás daquele homem tão vitorioso havia lepra. Mas Deus não podia aceitar a vida dele daquela forma. E Deus queria de alguma forma tirar essa armadura da vida dele. E Deus então apresenta uma moça que ali era escrava daquele povo, a qual Naamã era o comandante do exército. E ela tinha tudo para ser infeliz, ela tinha tudo para ser triste, porque do contrário de Naamã, ela era alguém que não tinha vitórias em sua vida, era alguém que era escrava. Mas ao contrário, quando ela tem notícia da vida de Naamã, da situação dele, ela diz: se ele conhecesse o profeta. E aqui nós vemos então algo totalmente oposto. Alguém com sucesso que tinha uma lepra, e alguém que aos olhos humanos não era para ter motivo nenhum de alegria, mas que vivia na alegria. E nós ficamos pensando por muitas vezes em nossas vidas. Por muitas vezes nós temos diversas conquistas. Mas quando realmente entramos no quarto, quando realmente entramos no nosso sozinho com Deus, nós vemos que ainda carregamos alguma marca. Às vezes uma marca de um complexo, às vezes uma marca de um passado mal resolvido, com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E na realidade Deus não quer que nós tenhamos essa vida. Deus planeja algo maior. Então, como aconteceu naquele tempo, Deus envia seus mensageiros, assim como você tem ouvido essa mensagem, para dizer que Ele quer nos curar. Mas Naamã, ele cometeu uma outra falha, que foi a seguinte: ele teve notícias que havia um profeta que curava, mas ele procurou o rei e não o profeta. E não só procurou o rei, que não podia fazer nada por ele, mas tentou levar ouro, prata e vestes. Seria como o homem de hoje que tenta conquistar a sua vitória por meio dos seus bens,
O homem de hoje que tenta conquistar a sua vitória por meio das suas posses, da sua posição, do seu cargo, mas que nada resolve isso. Porque chegando muitas vezes ao rei, ele se defronta com aquele rei que naquele tempo falou: olha, eu não tenho nada para oferecer a Naamã. E Naamã se deparou que tudo que ele tinha de nada valia. E pior que isso, ele tinha ido ao homem errado. Quantas vezes confiamos e achamos que a nossa solução está nos políticos, nossa solução está em uma pessoa XYZ, alguém que tem o cargo XY. Não, a nossa solução está no profeta que se chama Jesus. E é por meio desse profeta que somos transformados. E a palavra de Deus diz que o profeta não foi até ele, porque Deus queria quebrar o orgulho que havia no coração de Naamã. E ele manda um mensageiro falar com Naamã. E manda que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Acontece que o Rio Jordão era um dos rios mais sujos da época. E que não tinha nada teoricamente a oferecer. E Naamã se exalta, se diz: olha, como eu vou nadar no Rio Jordão? Eu tenho rios que são excelentes na minha terra. Então, vem um oficial da tropa de Naamã e diz: olha, se tivesse o profeta pedido algo grande para o senhor não faria, quanto mais uma coisa pequena como essa. Então Naamã vai e mergulha 7 vezes e é curado. Fica imaginar que na nossa terra, entre os nossos, nós podemos ter solução. Ou colocamos obstáculos enormes, dizendo: olha, se eu fizer aquilo, eu poderei conquistar minha salvação, poderei conquistar a minha cura. E confiamos em homens, confiamos em pessoas que são limitadas como nós. E dizemos: o quê? Não, Rio Jordão, o quê? Uma coisa simples, como aceitar Jesus como Salvador, isso é tolice. Não vai poder fazer nada por mim. Eu sou alguém estudado, alguém com uma formação. Mas não, a palavra de Deus diz que a cura dele veio no Rio Jordão. A cura de Deus para as nossas vidas, para os nossos traumas, vem através dele. E é de uma maneira simples. E eu fico a imaginar aquele homem naquele lugar, mergulhando 1, 2, 3, e até a 6ª vez, nada acontece. E na 7ª ele entra e é curado. É uma atitude de fé. Talvez você já tenha ouvido tantas palavras e você talvez já tenha até praticado a sua fé, mas não tenha ouvido a conquista ainda. Porque a fé, ela vem pelo gerar, pelo ouvir da palavra. E tudo isso necessita um tempo. Para que você seja um conquistador, para que você seja curado integralmente, para que você seja um homem usado por Deus, para que você seja um diferencial no grupo em que você convive, entre as pessoas que você está. Existe um trabalhar de Deus e esse trabalhar é com o tempo. Muitas vezes vai passar por desafio, por lutas, mas uma coisa é certa: enquanto você tentar esconder debaixo dessa carapaça, debaixo dessa armadura, a tua dificuldade, você não poderá ser curado. Nós só podemos curar uma doença quando nós expomos essa doença. Quando nós permitimos e reconhecemos que precisamos de um apoio, de uma cura externa. Então, nesta noite, neste dia, talvez, ou nesta tarde, talvez, eu quero te dizer que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer te dar uma vida nova, sem esses traumas que você tem carregado. Por isso eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, abençoa esse meu amigo, esta minha amiga que está do outro lado, Pai. Que ele possa compreender, Senhor, que todos nós, homens e mulheres, temos desafios na vida, Senhor. E que por muitas vezes, por mais que possamos transparecer alegria, sucesso, por vezes a nossa vida carrega traumas, ó Pai.
carrega tristezas, decepções, carrega mágoas. Por isso, ó Pai, vem transformar cada coração que está ouvindo. Que essa mensagem venha entrar de encontro com cada coração, ó Pai, transformando a vida desta pessoa, a vida dos que o cercam, Senhor. Traz a essa pessoa essa necessidade, ó Pai, de te conhecer, de entregar a sua vida para ti, de saber que por mais esforços que tenhamos, por melhores que sejamos como homens, nós ainda somos limitados e ainda precisamos da tua cura. Abençoa cada vida, que cada vida que ouviu essa mensagem tenha sobre si a cura, o processo da cura que vem de Deus, ó Pai. Transforma essas vidas, ó Pai. Escreve o nome delas no livro da vida, ó Pai. E faz dela uma vida em abundância no Senhor Jesus. Meu amigo, eu espero que essa pequena mensagem possa ter contribuído para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Espero que você tenha gostado e acompanhe também as nossas outras mensagens. Fica aqui o meu abraço. Se tiver um amigo ou algum conhecido, indique para ele as mensagens. E que Deus abençoe a todos. Até.